Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu sou o professor Caio Ian e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com expressões algébricas e monômios, tá? É um conteúdo lá do 8º ano que nós vamos rever aqui nesse ano também, tá bom? Vamos lá. Então pessoal, o que são expressões algébricas? Então, expressão algébrica é aquela expressão que tem apenas letras ou números e letras. E vocês devem lembrar que essas letras, nós chamamos elas aí de incógnitas ou variáveis, tá bom? Pode ser chamadas de incógnitas ou variáveis. Vamos ver aqui alguns exemplos. Temos aqui um retângulo, onde ele tem aí um lado que é x, né, que é a base, vamos falar assim, e temos um lado que é y. Então, nós podemos expressar, através de uma expressão algébrica, a sua área, o seu perímetro. Se nós fôssemos calcular a sua área através de uma expressão algébrica, a expressão algébrica que representa a área do retângulo, do lado ao lado, no caso, é x vezes y. Porque você deve lembrar, pessoal, que para a gente poder calcular a área de um retângulo, você deve lembrar o seguinte, que a área é nada mais nada menos do que base vezes altura, certo? Nesse caso aqui, a nossa base está sendo x, ó, porque o x ele é x em cima e também é x embaixo. E a altura, como aqui é 90 graus, ó, a altura está sendo representada pelo y. E lembrando que se aqui no lado direito é y, no lado esquerdo também vai ser y. Então a base é x e a altura é y. Então a expressão algébrica que representa essa área é x vezes y. E qual é a expressão algébrica que representa o perímetro? Lembrando, pessoal, que o perímetro, o perímetro aí, ele é calculado através da soma dos lados, x mais y, ou seja, 2x mais 2y, beleza? O uso de letras para representar números facilita a tradução de sentenças escritas em linguagem comum para a linguagem matemática. Veja alguns exemplos. Como assim, professor? A gente muitas das vezes utiliza um texto, né? E você vai ter que pegar aquele texto e transcrever ele na linguagem matemática. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. O oposto do dobro de um número x somado a y. Pessoal, quando a gente fala de oposto, a gente lembra lá do sexto ano, do sétimo ano, que fala sobre você apenas inverter o sinal. Se o número for positivo, ele fica negativo, e se for negativo, ele fica positivo. Isso é o oposto e pode ser chamado também de simétrico, tá bom? O oposto do dobro do número x. Então, o dobro do número x, pessoal, é 2x. O oposto dele vai ser menos 2x, somado a y. Então, eu peguei na linguagem comum e transcrevi ela na linguagem matemática. Ou seja, isso aqui é uma expressão algébrica, tá bom? Então, se você vê aí, menos 2x mais y. Um segundo exemplo aqui, o dobro do inverso de um número x. Pessoal, o inverso de um número x, ele é escrito da seguinte forma. O inverso de x ele é escrito da seguinte forma. 1 sobre x. Se é o dobro, é 2 vezes. Então, pode ser escrito assim, ou ainda, 2 vezes 1 é 2 sobre x. Então, tá aí, 2 vezes 1 sobre x, ou 2 sobre x, tá bom? Então, pessoal, vamos ver aqui alguns exercícios, tá bom? O primeiro exercício diz assim, represente usando símbolos, ou seja, represente usando linguagem matemática. A diferença entre o número x e o número y, a soma do número m com o triplo do número n, e a soma dos quadrados dos números rs, e a diferença entre os quadrados dos números c e d.
Bom, pessoal, então vamos aqui para a solução desse exercício. Ele é bem simples de fazer, dá para fazer até aqui no cantinho aqui mesmo. Pessoal, quando fala de diferença, você deve sempre lembrar de subtração, certo? Então você deve lembrar subtração. Então a diferença entre o número x e y, vou fazer aqui embaixo aqui mesmo aqui, ó. A letra A, tá? Então é x menos y. Simples. A letra B, a soma de um número m com o triplo do número n. Então a soma é a adição, ó. O triplo do número n é 3 vezes n, certo? A letra B está aí. A letra C, a soma dos quadrados dos números r e s. Então, ó, a soma dos quadrados é a soma de r ao quadrado mais s ao quadrado. E a letra D, a diferença entre os quadrados de C e D. Lembrando que diferença é subtração e o quadrado de C menos o quadrado de D. Bom, pessoal, então vamos aqui para a resolução desse segundo exercício. O segundo exercício ele diz assim, ó, em uma divisão com números naturais, o divisor é x, o quociente é y e o resto é o maior possível. Represente a expressão algébrica que representa o dividendo. De novo, professor, o negócio de resto maior possível. Eu expliquei para vocês isso aqui, pessoal, numa atividade diagnóstica, foi justamente para a gente poder estar trabalhando esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Então, olha só, o dividendo, o algoritmo da divisão a gente pode fazer assim, ó, dividendo, divisor, quociente e aqui é o resto, beleza? Então, a gente sabe que o dividendo ele vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Isso daqui já seria uma expressão algébrica que representa essa divisão. Só que ele me fala, pessoal, o seguinte, ele me fala que o divisor é x, o quociente é y e o resto ele é o maior possível. Se o resto ele é o maior possível, aí você deve lembrar que quando o resto é o maior possível, basta eu pegar o divisor e tirar uma unidade. Então, se o divisor é x, o resto maior possível é x menos 1. Está aqui uma expressão algébrica que representa, no caso aí, o meu dividendo. Era só isso, pessoal, nesse segundo exercício. Fácil, não é não? Então, vamos dar continuidade aqui no conteúdo, beleza? Vamos aqui agora para o valor numérico de uma expressão algébrica. O valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado das operações efetuadas em uma expressão algébrica após a substituição das variáveis por números reais. Pessoal, isso aqui é bem simples. Ele vai te dar uma expressão algébrica, beleza? Uma expressão algébrica nesse tipo aqui, ó, desse tipo aqui que a gente está vendo aqui, ó, x vezes y mais x menos 1, estou dando um exemplo, e vai te dar valores para x e para y, só para você substituir. Um exemplo aqui é o primeiro que eu dei aqui, ó. Determine o valor numérico da expressão 5 vezes a mais 3 vezes b, para a igual a menos 3 e b igual a 1 meio. Então, o que você deve fazer aqui é somente substituir. Nessa expressão aqui, ó, aonde tem o a, você vai colocar menos 3, e aonde tem o b, você vai colocar 1 meio. Então, substituindo a e b pelos valores, nós temos, ó, 5 vezes a, que é menos 3, mais 3 vezes b, que é meio. 5 vezes menos 3 dá menos 15, mais 3 vezes 1 dá 3. O 3 é como se tivesse 1 aqui no denominadorzinho dele, tá bom? Ó, aqui é como se houvesse 1 aqui nesse denominador. 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes 2 dá 2, mais 3 sobre 2. Aí aqui a gente vai fazer o MMC, ó. O MMC vai ser 2, ó. 2 dividido por 1 dá 2, vezes menos 15 dá menos 30, por isso que é menos 30 sobre 2, mais 2 dividido por 2 dá 1, vezes 3 dá 3. Agora aqui ficou uma fração com denominadores iguais. O que a gente faz? A gente repete o denominador, que é 2,
e opera nos numeradores. Ó, menos 30 mais 3, menos 27. Ou seja, o nosso resultado, o valor numérico dessa expressão algébrica para esses valores de A e de B é menos 27 sobre 2. Beleza? Então vamos aqui para um segundo exemplo um pouquinho mais complicado. Ó. Determine o valor numérico da expressão x ao quadrado menos xy sobre 3x mais y para x igual a menos 1 e y igual a menos meio. Substituindo x e y pelos valores dados, nós temos isso aí, ó, essa continha aí. Ó. O x, ele no caso, ele é menos 1, né, ó, ao quadrado, que era para ter um menusinho aqui. Ainda bem que aqui não vai fazer nenhum efeito na conta, porque menos 1 ao quadrado, ele também é 1. Então, ainda bem que eu não errei a conta nesse sentido, né? Só esqueci o sinal. Aí, menos o valor de x, que é menos 1 vezes menos meio, sobre 3 vezes menos 1 mais menos meio. Aqui, se você perceber, ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 1 vezes menos meio, ó, menos com menos dá mais. Vai ficar mais meio, só que tem esse menos aqui, ó. Então, menos com menos dá mais, com menos dá menos. Vai ficar menos meio. Dividido por 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais com menos dá menos, menos meio. 1 menos meio, ó, tem 1 inteiro, vai tirar metade, fica só metade. E aqui, ó, menos 3 menos 1 sobre 2... Nesse menos 3 aqui é como se houvesse o 1. Então, vou fazer o MMC, vai ser 2. Ó. 2 dividido por 1 dá 2, vezes menos 3 dá menos 6. 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. Menos 6 menos 1, menos 7. Vai ficar menos 7 sobre 2. Aí ficou aqui uma divisão de frações. Nós vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, aqui é positivo, ó, mais com menos dá menos. 1 vezes 2 dá 2, e 2 vezes 7 dá 14. Mas esse daqui, como está multiplicando, eu posso simplificar esse 2 com esse 2, sobrando então menos 1 sobre 7. É basicamente isso nesse segundo exemplo. Beleza, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Uma expressão algébrica ela pode apresentar valores numéricos diferentes de acordo com os valores atribuídos às variáveis. Veja o exemplo a seguir. Ó, a expressão abaixo aí, x mais y, determine o seu valor para x igual a 7, y igual a 3. Isso aqui é bem simples, ó, 7 mais 3 é 10. Mas para x igual a menos 8, y igual a 2. Menos 8 mais 2 igual a 6. Essa observação aqui, eu só coloquei para você entender que pode mudar o valor numérico da expressão algébrica de acordo com o valor que você atribui para as variáveis. É somente isso, beleza? Monômios. Esse aqui é o conteúdo que a gente queria trabalhar hoje, pessoal. Então vamos lá. Monômios. Considere as expressões algébricas menos 2a, x sobre 3, 3x ao quadrado e menos 3y. Observe que elas não apresentam operação de adição e nem de subtração. Então, pessoal, você tem que ficar atento a isso aqui, tá? Ó, elas não apresentam operação de adição ou de subtração. Assim como não tem letra em um radical nem no denominador. Observe aqui que eu posso ter radical e posso ter denominador, mas nem no radical nem no denominador tem letra. Nessas condições, as expressões algébricas são chamadas de monômios, beleza? Esses monômios ele pode ser chamado de monômio ou também pode ser chamado de termo algébrico, tá bom? Em um monômio nós distinguimos o coeficiente. O coeficiente é a parte numérica do monômio, é o número, tá? E a parte literal são as letras, ou a parte com letras, beleza? Vejamos no quadro abaixo os coeficientes e as partes literais de alguns monômios. Então, observe aqui, ó, nós temos esse monômio aqui, ó, 5x ao cubo y ao quadrado. O coeficiente é um número, é só um número, é 5. A parte literal são as letras, ó, x ao quadrado, x ao cubo, y ao quadrado. Menos 2 sétimos ab ao cubo m. O coeficiente é menos 2 sétimos
e a b ao cubo m é a parte literal. Ou seja, o coeficiente sempre é um número e a letra nós chamamos de parte literal, beleza? Então, observação 1. Todo número é um monômio sem parte literal. O número que você imaginar, 2, 4, 5, 1, é um monômio, só que ele não tem letra, ou seja, ele não tem parte literal. Ele tem apenas o coeficiente. E observação 2, o número 0 ele é chamado de monômio nulo. Por que monômio nulo, professor? Porque é o seguinte, ó, você pode colocar qualquer parte literal para o zero, tá? O zero, vamos supor que tem aqui 0 a ao cubo b ao quadrado. Estou dando um exemplo, tá? Aqui o coeficiente seria o 0 e a parte literal seria o a ao cubo b ao quadrado. Mas observe o seguinte, pessoal, que aqui, quando a gente tem essa forma aqui, ó, 0 a ao cubo b ao quadrado, é como se estivesse multiplicando. Beleza? Então, se eu estivesse multiplicando 0 vezes qualquer coisa, vai dar 0. Então, 0 é chamado monômio nulo, porque não tem parte literal. Beleza? E também temos os monômios semelhantes ou termos semelhantes. 2 ou mais monômios são semelhantes quando as suas partes literais são iguais, ou quando não possuem parte literal. Vamos ver aqui alguns exemplos. Os monômios 9a ao quadrado x e menos 2a ao quadrado x, ele tem a mesma parte literal. Observe aqui, ó, a parte literal desse monômio aqui, ó, é a ao quadrado x e desse aqui também é a ao quadrado x. Não interessa quem é o coeficiente, eu estou vendo só a parte literal. Se eles têm a mesma parte literal, significa que eles são semelhantes, tá bom? Isso aqui é muito importante quando a gente for trabalhar adição e subtração com monômios. Mas cuidado com uma coisa, pessoal, ó aqui a letra B. Os monômios 12ac ao quadrado e 3a ao quadrado c não tem a mesma parte literal, pessoal. Observem aqui, ó, a parte literal aqui é AC ao quadrado, ou seja, o quadrado está no C. E nesse daqui é A ao quadrado C, ou seja, o quadrado está no A. Então significa que eles não são iguais às partes literais. Então, se as partes literais não são iguais, significa que os monômios não são semelhantes. Não são monômios semelhantes. Tranquilo? E o grau de monômio? Como é que a gente pode aí calcular o grau de monômio? É muito simples. O grau de monômio de coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Como assim, professor? Assim, ó, 6a ao quadrado b ao cubo. É um monômio de grau 5. Por quê? Observe aqui o seguinte. Eu quero que você observe aqui o seguinte. Essa parte literal, nós vamos olhar só a parte literal também. No A o expoente é 2 e no B o expoente é 3. Para eu calcular o grau do monômio, basta eu somar esses expoentes. 2 mais 3 é 5. Está aqui, ó. Significa que esse monômio é de grau 5 ou do quinto grau. Um segundo exemplo, x, y elevado a 4. Aqui você tem que tomar um cuidado, porque é o seguinte, não aparece nenhum expoente aqui no x, mas a gente sabe que quando não tem expoente, significa que tem o 1, tá bom? Tem o 1. Então, 1 mais 4, 5, também é do grau 5. O 20 ele é um monômio de grau 0, porque ele não possui parte literal, beleza? Não possui parte literal. Pessoal, então vamos resolver aqui alguns exercícios, tá? Na expressão algébrica a seguir, considere os seguintes valores. X igual a menos 2 e y igual a 4. Então, nós vamos substituir esses valores aí nessa expressão aqui, tá? Então, x ao quadrado vai ficar assim, ó.
para botar aqui primeiramente o tração aqui, né? Ficar reto não, mas tudo bem. Ó, menos 2 ao quadrado mais 2 vezes menos 2, o y é 4 mais o 4 ao quadrado, beleza? Então aqui x ao quadrado, de novo vai ficar menos 2 ao quadrado mais menos 2 vezes 4 menos 3 vezes menos 2 menos 3 vezes 4. Ficou um negócio meio feio aí, mas tem nada não. A gente vai calcular tudo bonitinho, tudo direitinho, tá bom? Então observe aqui só. Menos 2 ao quadrado é 4. Mais com menos dá menos. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. Menos 4. Vezes 4. Ainda tem aquele vezes 4 ali, né? Então vamos voltar aqui. Apagar aqui que eu cometi esse vacilo aqui. Vamos fazer o joguinho de sinal mesmo, tá? O erro que eu cometi aqui, ó. Mais com menos dá menos. Então 2 vezes 2 dá 4, vezes 4 dá 16. Então vai ficar menos 16. Mais 4 ao quadrado dá 16 também. Então, dividido por quanto? Menos 2 ao quadrado dá 4. Mais com menos vai dar menos. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos com menos dá mais. 3 vezes 2 dá 6. Menos 12. Ó, menos 16 mais 16 dá 0. Então, em cima vai sobrar 4. E embaixo vai sobrar 4 mais 6 dá 10. 10 menos 8 dá 2. E 2, no caso vai ficar 2. 2 menos 12 dá menos 10. Então aqui vai ficar, simplificando por 2, menos 2 quintos. Está aqui o resultado do nosso primeiro exercício, beleza? O segundo, calcule o valor numérico da expressão para A igual a 64 e B igual a 36. A questão também é bem simples. A raiz quadrada aqui, né? Aí no caso o A é 64 mais 36. E aqui embaixo é a raiz de 64 mais a raiz de 36. Vocês verem como isso daqui não é igual a isso, tá? 64 mais 36 dá 100. Aqui vai ficar 8 mais 6. A raiz de 100 é 10. 10 sobre 14. Simplificando aqui por 2, tá? Nós vamos ter aqui 5 sétimos. Está aí também o resultado do nosso segundo exercício. O terceiro, determine o valor numérico das expressões abaixo. Algébricas, no caso, né? 3x menos 2y vai ficar 3. O x também é 3, menos 2 vezes, e o y é menos 2. Vai ficar 9, menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Então, aqui vai ficar 13. Ficou meio feio, mas tem nada não. Aqui, A ao cubo, B, né? Então, o A é menos 1, vai ficar menos 1 ao cubo, vezes o B, que é menos 3, menos, aí o B, que é menos 3 ao quadrado. Aqui vai ficar menos 1, ó, aqui vai dar menos 1. Menos 1 vezes menos 3, ó, menos com menos dá mais, vai ficar 3, menos, ó, menos 3 ao quadrado vai dar positivo, vai dar 9. Então, 3 menos 9 igual a menos 6. Então, está aí o resultado também da letra B da terceira questão. Vamos ver aqui o quarto exercício. Agora, aqui é bem fácil esse exercício aqui, pessoal. Esse exercício aqui é bem simples mesmo. O coeficiente, vamos ver aqui. Ele quer que a gente plote quem é o coeficiente e a parte literal. O coeficiente da letra A, vou botar assim, coeficiente é menos 1/4, porque tem que lembrar
que o coeficiente ele é o número, né? E a parte literal é a letra, que vai ser a ao quadrado b. Pessoal, aqui nós temos que a parte literal ela é x, y, z. E cuidado para você não falar que o coeficiente aqui é zero, porque se botar zero aqui seria um coeficiente nulo. Quando não tem nenhum número aqui na frente, subentende que é 1. Então aqui o coeficiente é 1, beleza? E nesse daqui também tem outra pegadinha aqui. Aqui o coeficiente e a parte literal. Pessoal, a parte literal ela vai ser a ao quadrado bx. É só as letras. Ah, professor, e esse menos aqui? Igual na letra B, subentende que aqui tem 1, porque não aparece nenhum número. Então, o coeficiente vai ser menos 1. Tranquilo? E vamos aqui para o nosso quinto exercício. Ele pede para a gente calcular apenas o grau de cada monômio. Então, a gente sabe que o grau é a soma dos expoentes aí das variáveis. Aqui, ó, o x está elevado a 1, então isso aqui é grau 1, tá? Monômio de grau 1 ou do primeiro grau. Esse daqui no x é 3 e no z é 2, ó. 3 mais 2 é 5. Então, esse monômio aqui ele é de grau 5. Esse daqui eu tenho o expoente 1 no A, 1 no B e 1 no C. Ou seja, é 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Ou seja, ele é grau 3. E esse 25, como não tem parte literal, nós chamamos de grau 0. Beleza? Pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção, um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.